Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Eu sou Jailson Gomes e esse é o canal Graça em Espírito. Passando aqui para deixar uma mensagem no canal, quero aqui agradecer a todos vocês inscritos no meu canal. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos, os inscritos e as inscritas. Sinta-se todos abraçados por mim. E vocês, meus queridos, que não se inscreveram ainda, convido vocês a se inscrever, assistir os vídeos do início ao final para você entender a mensagem, entendendo e gostando. Deixe o seu like e ative o sininho na posição todas para crescimento do canal. Na mensagem de hoje, eu quero falar de 2 vídeos que eu postei no meu canal. Nos vídeos eu disse que o juízo de Deus era para Israel, a restauração, a ressurreição foi para Israel. Então, eu falo essas coisas estudando a Bíblia, pesquisando, buscando conhecimento. Tanto é que eu não posto vídeo todos os dias, né? Todos os dias não posto. Porque eu vou pesquisar, vou buscar conhecimento para depois eu postar, saber o que eu estou postando. Eu percebi que saiu algumas pessoas que estavam inscritas no meu canal porque não suportou a verdade ou não conhece a verdade. Mas eu não esquento a cabeça com isso, porque aqui, né? Aqui, o que eu posto, eu tenho base bíblica, tenho conhecimento para isso. Entende? E outra coisa, meus queridos, esse canal é para manter mesmo a verdade da Bíblia, não a minha. E também mostrar às pessoas que eu fiquei 15 anos no sistema religioso. E lá eu fui enganado. E eu mostro aqui no meus estudos o que eles fazem para levar vantagem em cima das pessoas. Uma outra coisa também, aqui na graça, eu não vou copiar nada da religião, eu não vou pedir ninguém para ser membro do canal, porque o membro geralmente contribui, e não vou pedir contribuição a ninguém, porque eu estou falando da graça, mas estou usando o mesmo segmento deles. Não, eu sou contra essas coisas. Agora, a monetização que as pessoas recebem, que já atingiu a quantidade de inscritos no canal, eu não acho errado, porque ali o YouTube, a plataforma, ela paga por aquilo que ela ocupa no seu canal, pelo espaço que ela ocupa no canal. Então, isso aí é uma outra coisa. Mas para manter meu canal, eu trabalho, né? Eu tenho minha ocupação e graças a Deus não tenho está dando, né? Então, por isso eu não vou convidar ninguém a ser membro. Eu vou pedir para inscrever, que é gratuitamente, ninguém paga nada, e também não vou pedir para a pessoa contribuir com nada. Então ali saiu algumas pessoas que estavam inscritas no canal, mas a verdade da Bíblia, as pessoas precisam ver, precisam assistir, precisam saber. Porque se você conhece uma coisa, você precisa daquela coisa, e você conhece, muito bem, ninguém pode te enganar. Mas se você não conhece aquela coisa e você precisa dela, é mais fácil de alguém te enganar, porque ele conhece e você não. Por isso é fácil de te enganar. Por isso, então eu disse que o juízo foi para Israel, a ressurreição foi para Israel, a restauração foi para Israel. Então eu não retiro, porque eu disse com base bíblica, com pesquisas, com estudos. Então eu busco conhecimento, eu não ponho aí o vídeo daquilo que eu acredito, que eu acho. Não, a verdade que tem que ser mostrada, a verdade bíblica e o que aconteceu, usando a Bíblia e usando também a história de Israel, tendo conhecimento da história de Israel, para depois vir aqui e falar para todos vocês e aqueles que conhecem, sabem o que eu estou falando. Aqueles que não conhecem, têm que buscar informação, se acha que eu estou falando coisa errada ou erradas. O estudo de hoje eu vou começar em Mateus 21, do 33 ao 46, para nós chegar a um conhecimento. Aqui é a parábola do proprietário. Então, Jesus chega ali em Israel falando
com eles, para eles, deles mesmos, né? Então eles entendem, eles entenderam. Vamos seguir o estudo, Mateus 21, 33. Ouvi ainda outra parábola. Havia um homem, proprietário, que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar, edificou uma torre, depois arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. Jesus está falando que Deus fez com eles, para com eles. Versículo 34. E quando chegou o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos, falando aos profetas. E Jesus está falando na parábola. Jesus não está contando aqui uma história para ninguém dormir. Ele está contando uma parábola para os judeus do que Deus fizeram com eles e que Deus mandou o seu servo, quem? Os profetas. 35. Os lavradores, apoderando-se dos servos, espancaram um, mataram o outro e a outros apedrejaram. O que aconteceu? Você pega a história de Israel que você vai entender o que essa parábola está dizendo. Versículo 36. Depois enviou ainda outros servos em maior número do que os primeiros e fizeram-lhe os mesmos. Fizeram a mesma coisa com os outros servos que foi enviado por Deus. 37. Por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo: a meu filho terão respeito. Deus enviou Jesus, dizendo: olha, eu vou mandar meu filho, que vai ter respeito com ele. Por último, foi por último que Jesus veio. Depois de tudo que tinha acontecido com os profetas, depois que tinha acontecido tudo com os profetas, as profecias que eles falaram, eles morriam por isso. E por último, Deus manda Jesus, o seu filho. Ele está falando dele, que é o filho de Deus, que é o filho do dono da vinha. 38. Mas os servos, mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderando-nos da sua herança. Então eles, quando viu Jesus, vamos matar ele, vamos apoderar da herança dele. Jesus estava falando, isso não tinha acontecido, mas iam acontecer com Jesus. Jesus de Nazaré continua pregando ainda. Versículo 39. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que aconteceu com Jesus? Eles mataram Jesus. Versículo 40. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, o que fará? Que fará aqueles lavradores? Quando Deus vir, o que vai fazer com eles? Agora Deus vai vir em juízo para julgar eles. Se você pegar Mateus e for no livro de Apocalipse, essas passagens, você vai entender o que aconteceu. E você vai perceber que o Apocalipse não é para o futuro, que aconteceu. 41. Responderam-lhe eles: fará perecer miseravelmente a esses maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que o seu tempo lhe entregue os frutos. Então, o que Deus vai fazer é restaurar Israel, e tirar da mão desses homens cruéis e estabelecer outro reino. Entende? Mas para isso precisava ter o juízo, precisava ser julgados, porque eles estavam vivendo ali um período de lei, só que agora eles estavam apoderando da lei e matando as pessoas, apedrejavam as pessoas, matavam, porque eles usavam a lei em favor deles. E aqui Jesus diz que vai ter um final, quando o dono da vinha vir, porque o filho ia ser morto. 42. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta como pedra angular. Pelo Senhor foi feito. Isto é maravilhoso aos nossos olhos. Então a pedra que foi posta, uma pedra angular, uma pedra de tropeço, que é o próprio Jesus. Meus queridos, eu não estudo
aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, eu estudo o que está escrito na Bíblia. Vai na sua Bíblia aí, vê o que eu estou estudando e comece a estudar. Faça as pesquisas, vê o que eu estou falando, para você não tirar juízo errado de minha pessoa. 43. Portanto, eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus e será dado a um povo que dê os seus frutos. O reino de Deus ia ser tirado. Jesus está afirmando aqui deles e dá um outro povo. Se você vê Jerusalém do passado, Israel do passado, e você for ver agora, você vê que foi tirado sim, que foi restaurado sim. Você vai ver que lá em Jerusalém, lá em Israel, não há mais guerra. Se você pegar a história de Israel do passado, você vai entender o que eu estou falando. Mas para isso você tem que estudar a Bíblia e buscar conhecer a história, o que aconteceu. Vamos ver agora no versículo 44 de Mateus 21. E quem cair sobre esta pedra... Desculpa, meus queridos. Eu estou resfriado ainda. E quem cair sobre esta pedra será despedaçado, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quem tropeçar nos ensinamentos de Jesus, quem fazer ao contrário, quem não aceitar, Jesus está falando aqui com eles, o que ia ser reduzido a pó. 45. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era deles que Jesus falava. Veja aí, era deles mesmo, entendeu? E você até hoje, meus queridos, não entende? Se eles lá, eles entenderam que Jesus falava deles, agora Jesus está falando deles. Eles entenderam e você não entende. Você que saiu aí do meu canal, eles entenderam que o juízo era para acontecer na época deles e você não entendeu ainda, meu querido. Então vamos buscar conhecimento, vamos buscar informação. 46. E procurava prendê-lo, mas temeram o povo, porquanto este o tinha por profeta. Então eles, quando Jesus começa a ensinar, começa a pregar, começa a chegar neles mesmo, apontar o dedo para eles, eles entendiam o que Jesus estava falando, eles sabiam. Raramente Jesus ia no templo, porque lá, naquele templo, que foi restaurado por Herodes, eles faziam o que eles queriam. Você precisa conhecer um pouco da história para você não tirar conclusões erradas. Entende? Agora vamos ver aqui em Mateus 23, no versículo 37 e 39. Mateus 23, do versículo 37 a 39. O que Jesus estava falando? Jesus não veio lá em Israel, ele não veio por acaso. Jesus veio executar o plano de Deus, porque quando chega uma hora, Deus viu que não tinha como deixar mais aquela nação, aquela geração perversa ali. E Deus manda os profetas vir falar para eles, eles pegavam e matavam os profetas. Jesus quando chegou, que Jesus fala essas coisas, entende, ele sabe. Mas até hoje, pelo jeito, muitas pessoas que estão no sistema religioso não entendem essas coisas. Não entendem que o juízo foi dado a Israel. Eu não vou retirar o que eu falei nas minhas gravações, dos meus vídeos anteriores, não. Eu vou só afirmar e reforçar. O juízo foi para Israel, sim. A restauração foi para Israel, sim. O final dos tempos que eles estavam vendo era para Israel, sim. As pessoas que estavam mortas nos túmulos esperando a ressurreição do último dia, ressuscitou sim, porque Jesus ia ressuscitar primeiro e depois eles ressuscitaram. Tanto é que o centurião que estava vigiando ali o templo para ninguém roubar Jesus, para Jesus não sair, que viu os acontecimentos, ele falou, verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Ante ele reconheceu o que aconteceu. Entende? Esse centurião que estava vigiando, né? Ali quando ele viu, por que ele reconheceu? Porque eles sabiam, ele lia, ele estudava as escrituras, as profecias que os profetas deixaram. Agora Mateus 23, versículo 37 a 39. Olha o que Jesus disse a eles.
Jerusalém, Jerusalém. Jesus não diz Brasil, Brasil, não. Jesus não diz Portugal, Portugal, não. Jesus não diz Itália, Itália, não. Jesus diz Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apredeja os que a ti são enviados. Quem era que era enviado que eles apredejavam? Os profetas. Agora Jesus diz, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como galinha ajunta os seus pintos debaixo das tuas asas, e não quiseste. Eles não tinham interesse nessas coisas. Não, Jesus aqui joga na cara deles. Versículo 38. Desculpa, meus queridos, mais uma vez a garganta hoje está meio complicada, mas vamos que vamos. 38, e eis aí abandonada vos é a vossa casa. Olha, Deus abandonou vocês. Entende? Quantas vezes eu vim aqui, eu preguei para vocês, eu ensinei para vocês, eu falei do que ia acontecer. Vocês não quis ouvir. Olha aí, agora vocês estão abandonados, no sentido de que Deus vai vir destruir vocês, no sentido de que Deus vai vir julgar vocês. Então, o que eu disse nos outros vídeos anteriores é a mesma coisa. Você, meus queridos, precisa ter conhecimento, precisa buscar. Não julga errado. Meu canal é simples, é humilde, mas aqui eu mostro a verdade da Bíblia, não o que eu penso, o que eu acho. Demoro a postar vídeos porque eu faço pesquisas, busco conhecer, busco a história e ligo uma coisa com a outra. E quando eu vou ver, está certinho o que está na Bíblia. Aqueles acontecimentos que os futuristas pregam que é para o futuro, não, era só para Israel, para Jerusalém, para julgar aqueles homens perversos, aquela geração, aquela nação. É tanto que Jesus disse que não passava aquela geração. Agora eu te pergunto, aquela geração lá existe até hoje? Então, meus queridos, antes de julgar precipitado o que eu estou estudando, busca conhecimento que você vai ter. Versículo 39. Pois eu vos declaro, Jesus disse ainda, que desde agora, de modo nenhum, me vereis mais. Jesus estava declarando agora, de modo nenhum vocês me vereis mais. Até que digais, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Quando Jesus fala essas coisas, Jesus está declarando o juízo. Bom, vocês não querem entender, vocês não querem dar ouvido ao meu ensinamento. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como uma galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas. Vocês não deu ouvidos. Entende, meus queridos? Quando você pega Mateus, liga com o Apocalipse, você vai ver que realmente aconteceu. Realmente aconteceu. E isso aconteceu depois da morte, depois da ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo ali ensina que estava vivendo num período ali que você vai ver que estava uma ansiedade, porque as coisas estavam às portas, estava acontecendo. Tanto é que o apóstolo Paulo disse sobre a morte de Jesus: logo quando um morreu, todos morreram. Logo quando um ressuscitou, todos ressuscitaram. Precisa declaração mais forte para o juízo, como essa do apóstolo Paulo. E se você for ver os estudos aí, os ensinamentos dele, você vai ver que ele está coberto de razão. E essas coisas, diz a história de Israel, que aconteceu no ano 70, depois da morte e ressurreição de Jesus. É um período de tempo passado, aconteceu. Então não podemos pegar o juízo final e trazer o juízo para o mundo, porque era para Israel, sim. E eu disse e afirmo com muita segurança que aconteceu. Entende? Eu aconselho vocês que não conhecem ainda, buscar informação aí na internet, no Google. Aqueles que não têm o livro, essa Bíblia, João Ferreira de Almeida, atualizada, Pão da Vida, ela tem 66 livros, né? Ela é corrigida, mas ela é protestante, né? Ela tem livros a menos. A Bíblia
católica apostólica romana tem 73 livros, uma quantidade, eu acho que de 7 livros aí a mais. E lá tem livro de história, ali do 1º Macabeus, 2º Macabeus. Só ali dá para você entender o juiz de Israel, porque você vai ver o porquê que aconteceu. Porque aquela nação, aquela geração ali de qual Jesus veio, Jesus de Nazaré veio, era a geração mais perversa que tinha. E Jerusalém, Israel, não tinha essa paz que tem lá hoje. Se você for comparar o Jerusalém, o Israel passado, e for comparar com hoje, você vai ver que lá é a nova Jerusalém, sim. Foi restabelecido o reino. Porque foi julgado em colocar fim nas leis. Com a queda daquele tempo, com a destruição daquele tempo. Então, meus queridos, eu aconselho você que não conhece, não ficar julgando precipitado. Porque esse canal meu é humilde, sim. Entende? Mas o conteúdo que eu trago aqui, primeiro eu pesquiso, eu estudo. Eu tenho um conhecimento bom da religião. Eu sou bacharel em teologia formado. Mas não serve para a graça. Porque isso daqui é do sistema religioso. Olha aqui minha carteirinha, vê se você identifica. Olha aqui, ó. Mas nada disso serve. Universidade da Bíblia, São Paulo. O que serve, meus queridos, é você estudar a Bíblia, buscar conhecimento. Olha, livro preterista, livro da história dos judeus, a guerra dos judeus, a história de Israel. Entende? Tudo isso ajuda. Esse livro não é barato, ele é um livro com preço, né? Eu não vou falar o valor aqui, mas ele é um livro mais caro. Entende? Eu não estou falando nada do que eu acho, do que eu penso, e sim do que eu estudo, do que eu busco, do que eu pesquiso, para depois eu postar meus vídeos, né? Mas eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem me mostrado, por tudo que Ele tem me ensinado, porque o que Deus ensina a gente, o que Deus mostra, Ele ensina. Ele não deixa dúvida, mas para isso você tem que dar lugar, né? Existe uma palavra meia complicada, metanoia, né? O sentido dessa palavra é uma mudança radical da carne para o espírito. O preterismo, ele ensina você a conhecer quem você é, identificar como você está vivendo, ou se você está vivendo o seu lado carnal, ou você quer viver o seu lado espiritual. Mas a palavra de Deus é bem clara. Existe os carnal, ou os carnais, e existe o espiritual, os espirituais. Quando você começa a entender essas coisas, você vai ver que realmente lá no sistema eles ensinam aquilo que eles defendem. Eles ensinam aquilo que eles querem. Porque eles visam lucrar, eles visam dinheiro, eles visam bem materiais, bem financeiro, porque eles ensinam você a viver o lado carnal. Eles aí, você vê, eles vêm para cá que você vai comprar carro, vem para cá que você... Ali, eles não ensinam você a viver o lado espiritual, e sim o lado carnal. E você, como filho de Deus, você tem que viver o seu lado espiritual. Você tem que viver nesse mundo, andando, trabalhando, cumprindo o seu papel na terra, mas com a sua mente focada no céu, com a sua mente ligada em Deus. Porque se você vive em espírito e em verdade, Deus opera em você. Mas se você vive o seu lado carnal, esquece do seu lado espiritual, nunca você vai compreender a mensagem da graça. Nunca você vai entender a palavra da graça, porque é a palavra que te livra, que te tira do erro, do engano e te afasta desses templos religiosos. Então, meus queridos, a mensagem de hoje é essa, né? A mensagem de hoje é essa. Agradeço a Deus por esse momento, por esse vídeo. Agradeço a Deus pela saúde minha, da minha família, né? E agradeço a Deus
por mim dar, aqueles que entendem, aqueles que conhecem, e por Deus abrir a mente de muitas pessoas. Porque é isso, meus queridos. Quando você conhece um produto, é muito difícil de alguém te enganar por aquele produto. Mas quando você não conhece aquele produto, é muito mais fácil de você ser enganado por ele. E assim é a palavra de Deus. Como você tem um conhecimento, é muito difícil de alguém te enganar. Mas se você não tem o conhecimento, a chance de alguém te enganar você e levar vantagem em cima de você. Então essa é a mensagem de hoje. Agradeço a Deus por tudo e todos, graça e paz, até no próximo vídeo.